pessoal, na sequência, agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui com pastel seco, tá? Então, o pastel seco ele é apresentado de basicamente duas maneiras, né? Em lápis, né? Eu tenho algumas marcas aqui, né? E aí, na Kohinoor também tem da Cretacolor, esse aqui contém a Paris, e tem os pastéis em barra, né? Tenho aqui tem vários aqui que eu acabo usando aqui, da Kohinoor, e da Cretacolor também, né? Esse Kohinoor aqui já é um pastel um pouco melhor, né? Ele vai vir encapadinho para você não sujar a mão, né? Uma camadinha plastificada, né? E esse aqui já não, esse já é todo integral, né? Então esse você tem que cuidar para não sujar muito o desenho. Então, diferenças, né? Basicamente a gente usa o pastel em lápis para detalhes, né? Pequenos, onde você vai aplicar exatamente em pequenas áreas, um efeito, né? Mais definido. Enquanto que para áreas maiores, né? A gente depois vai usar aqui, a gente tem uma aplicação do pastel em barra, onde a gente ganha bastante tempo, né? Quando você quer uma textura rápida, ele é um material bastante dinâmico, você pode estar aplicando várias vezes, apagando, né? Mas é um material que suja bastante o teu desenho, então tem que cuidar. Às vezes eu faço muito excesso, guardei a folha, se eu dobrei a folha, ela pode, no atrito, sujar todo o teu desenho, né? Então, quando a gente faz todo um trabalho com pastel, por exemplo, é legal você, ao final desse trabalho, colocar um verniz para que esse material não vá soltando com o tempo, não vai sujando as outras áreas, né? Então, tem alguns macetes aqui, né? Então, a gente vai começar com um lápis, né? Nesse momento aqui, eu vou também usar um esfuminho, né? Esfuminho que é aquele lápis de papel, tem várias numerações, né? Esse aqui é um esfuminho 3, esfuminho pequeno. E aí, vejam bem o que eu vou fazer. Como eu falei, eu vou usar ele em pequenas áreas, né? Então, esse efeito aqui, por exemplo, ó, eu coloco pouquinha coisa, tá, galera? De marrom. Ó, isso aqui já faz um estrago bastante grande. Ele é extremamente macio, tá? Extremamente macio. E um pouquinho agora de um outro tom, ó, para dar uma mesclada, tá? E pronto, tá? Essa área de luz aqui que eu vou representar, eu vou deixar ela branquinha, tá? E eu vou agora pegar bem esse pontinho aqui, ó, esse final, né? Aqui, e levemente eu vou movimento circular, girando o meu suminho com pouca pressão, tá vendo? E ele vai dando esse efeito de esfumaçamento, né? Olha lá, ó. Tirei o excesso, né? Então ele realmente é muito gostoso de trabalhar. Um pouquinho de tom que você coloca ali, ele já dá um volume bem grande na pintura, né? Então por isso que o lápis é indicado, porque eu consigo controlar. Se eu for usar uma barra aqui, né? Vejam bem, a ponta da barra já é bem larga, né? Então eu não consigo ter o controle sobre a área, né? Ó, coloquei um pouquinho de azul mais claro sobre o mais escuro. Cuidado sempre, agora eu vou limpar um pouquinho os fuminhos, né? Para não jogar aquele tom marrom sobre o meu desenho. E olha lá, nessa primeira passada, menos pressão possível, tá? Você não vai apertar muito, né? Que só vai dando esse efeito com pouco atrito, ó. Aí no final, quando você já misturou, você pode apertar um pouco mais para diluir a composição, ó. Tá? Então percebam que ele dá um efeito super legal. Você pode ir adicionando camadas também. Eu vou colocar um pouquinho mais de azul, né? Tá controlando as camadinhas que você vai querer, ó. Tá? E fica um trabalho super legal. O pastel em barra, você já precisa realmente ter um pouco de cuidado, né? Vamos usar essa barra aqui, ó. Vamos pegar um outro tom aqui. Tá?
eu posso pintar, como eu estou fazendo aqui, com muito pouca força, tá? Pouquíssima pressão, né? Olha lá. Tá? E se eu quiser misturar, eu posso até usar o dedo, dependendo do meu trabalho. Ó, nesse caso aqui, eu usei o dedo, e como eu não tinha nada em volta pintado, o que a gente vai fazer? Depois a gente vai tirar com a borracha, tá? Ele vai sair facilmente com a borracha. Então, às vezes eu posso usar o dedo no processo. Olha lá, tá? Apertei aqui bastante. Então, o pastel ele vai te dar sempre também uma camada bem homogênea, né? Então, vou encostar aqui uma outra folha, né? Olha lá, e vou apagar o excesso, né? Então, claro que dependendo do desenho eu não consigo fazer isso, né? Que eu já vou ter uma área em volta definida e não vai ser possível eu apagar. Então, tem que cuidar exatamente nesse momento aí, né? Agora eu vou usar o pastel em barra, porém eu não vou aplicar sobre o papel. Eu vou raspar, ó, tá? O pigmento sobre a área, tá? Esse processo ele não é indicado para regiões pequenas como eu fiz aqui, tá? Por quê? Percebam que ele colocou pigmento pra, né, tudo em volta aqui, ó. Então o legal disso aqui é para áreas maiores, tá? Então tanto eu posso usar o dedo como também é interessante usar o papel toalha, né? Faz enrola o teu dedinho com papel toalha e aí você vai gradativamente, tá? Não aperta no começo, você vai em movimento circular espalhando o pigmento, ó, tá? Espalhou o pigmento, vamos levantar aqui, sopra o excesso de pigmento, não passe a mão, tá, galera? Porque senão vai sujar todo o teu desenho, né? Nem escovinha, tem que soprar o excesso. E aí a gente tem um preenchimento também bem legal, usando papel toalha. Vou pegar aqui. Agora eu vou fazer uma outra técnica. Tem 2 tons, né, de pastel seco. E eu vou fazer um efeito de piso aqui nesses quadradinhos, tá? Uma dica bem legal que a gente também usa é pegar... às vezes tem aquela caneta que falhou, né? A gente guarda. Ou pode usar uma lapiseira, tá? Uma lapiseira bem definida. A gente vai fazer o seguinte, tira o grafite e levemente aqui acima dessa linha do piso, ó, a gente vai dar meio que uma apertada, né? Criar um sulco aqui, ó. Às vezes também você pode até traçar para marcar bem o papel e depois apagar, tá? Ó. Agora eu vou apagar para voltar ao branquinho. Isso, agora já limpei. E então eu vou raspar um pouquinho desse tom, tá? Vou fazer um efeito de piso. Vou colocar aqui um pouquinho de claro, ó. Então eu tô colocando em áreas diferentes, tá? E vou também pigmentar um pouquinho aqui desse marrom mais escuro, tá? Vou pegar o meu papel toalha, vou rolar no dedinho e levemente eu vou pegar aqui uma região. No primeiro movimento eu não vou apertar com muita força. Ó. E agora eu vou dando uma misturada aqui, ó. Então, aqui eu tenho feito, né?
criou um efeito assim meio mesclado, né? Em função desse mais escuro que eu coloquei, né? Vamos dar uma acentuadinha, tá? Para vocês verem que dá para fazer, né? Ó, dá para aplicar, adicionar alguma camada ainda, né? Então é uma raspada bem sutil, né? Ó, coloquei um pouquinho mais de marrom aqui. Você cria efeitos mais mesclados aqui. Não sei se dá para perceber, mas ele, onde eu deixei aquele vinco, né? Aquele branquinho, ele fica levemente esbranquiçado aqui, ó. Quando o papel é mais grosso, né? A gente consegue ter esse efeito mais definido. Também a gente pode reforçar isso com lápis branco, ó. Tá? Eu aplico o lápis branco aqui, sobre aquele sulco que eu tinha feito. Olha lá, ele vai dar esse efeito de demarcação de claro aqui sobre o piso, né? Bem interessante. Vamos dar uma limpadinha em volta. Digamos que eu tenho um efeito marmorizado nesse piso, eu posso vir aqui com lápis, né? E ó, criar algum efeito de marmorizado sobre essa base, né? Que a gente montou com o pastel. Olha que bacana. Eu posso usar isso para efeitos de mármores, né? Pisos em geral, revestimentos de paredes. Dá para você, inclusive, reforçar uma área de criar efeitos aqui de nuances de luz e sombra, né? Então aqui eu estou dando uma incrementada nesses cantinhos. Reforçando com lápis uma área de mais luz. Olha que bacana, né? Pressão muito pequena aqui no lápis aquarelável. Eu já tenho uma base embaixo, então a base de baixo do pastel me dá um controle bem grande quando eu vou colocar o efeito, né, do lápis. Muito bacana, né? E como eu falei para vocês, o pastel é bem indicado para áreas maiores, né? Então nesse céu aqui a gente vai fazer esse efeito. Vamos colocar um céu assim em degradê, meio que indo para um final do dia, assim, né? Então a gente vai colocar aqui começar um efeito mais azulado. E eu vou aplicar um tom mais quente aqui, um laranja, ou até um rosa, a gente pode colocar aqui na brincadeira, né? E fazer essa passagem. Então, vamos lá. Vou usar um pastel seco aqui, azul, e vou raspar bem essa parte superior do desenho aqui, né? Ó. Tá? A gente vai fazendo camadas, então não precisa se preocupar que às vezes a gente coloca, vai montando essa camada e vai sentindo necessidade de aplicar mais. E eu vou colocar aqui o rosa nessa parte de baixo, tá? Vamos fazer uma passagem aqui desse céu, ok? Então vamos lá, tem as duas extremidades, vou pegar o meu papelzinho, toalha, né? Vou pegar essa parte que é mais crespinha, vou enrolar aqui no meu dedo, tá? E eu vou começar lá de cima, eu vou levemente, ó, dar uma mesclada aqui, só apertando, tá, o papel, e gradativamente eu vou movimentando de modo circular e trazendo esse excesso de pigmento para baixo. Ó, vou girando e vou trazendo esse efeito até ele sumir no espaço, aqui até se tornar branco, tá vendo? Isso eu consigo com movimentos circulares, ó. Então aqui ele já sumiu pro branco. Tá? Não deixa eu tocar ainda na parte rosa, né? Vou acertar lá em cima, tá? Por que eu não
como a área é maior, eu não quis pintar, né, diretamente com o bastão, porque eu corro risco de dar uma riscadinha lá no papel e isso às vezes acaba não diluindo, né? Ó, vou dar mais uma camada nessa área, porque eu quero obter um azul mais intenso aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui de novo, dar uma apertada, né? E aí a gente vai gradativamente trazendo para baixo movimento circular, ok? Tá? Beleza? Outro papel, né? Não posso agora usar aquele papelzinho azul, vou pegar mais um pedaço aqui e eu vou fazer agora com o rosa a mesma coisa. Eu vou intensificar ele aqui embaixo, ó, tá? Vou girar ele aqui, agora eu já estou apertando um pouco mais e eu vou subir para fazer a transição, tá? Com esse azul. Ó, agora eu estou mesclando os dois. Olha que bacana que fica, né? Então, esse tipo de passagem a gente pode usar para cenários, né? Fachadas de construções, enfim. Isso vai adicionando elementos, né? Tons, por exemplo, poderia colocar um pouquinho de laranja aqui nessa parte aqui de baixo. Né? Pegar essa partezinha aqui, olha lá que bacana, né? Então coloco um pouquinho de laranja e novamente vou puxando para cima e olha que lindo que fica. É super rápido, né? Você não gasta praticamente nada de material, uma pequena raspada a gente conseguiu fazer, né? Um efeito bastante, uma área grande, né? Digamos assim. Quando a gente aperta ele é mais difícil de tirar, tá vendo? Ó, aqui eu tô para apagar, né? Então, em determinados trabalhos você pode também proteger com uma fita adesiva, né? Você pode colocar uma fita adesiva para demarcar o teu limite, a área, e evitar que suja muito, né? As bordas laterais. Tá aí, né? Super bacana, né, gente?